Então, sejam todos bem-vindos. Hoje é o nosso último dia da nossa jornada da constelação. Estou aqui para agradecer muito a todos vocês pelas possibilidades que vocês me deram de estar fazendo esse trabalho. Foi muito encantador, foi muito gostoso poder estar aqui com vocês nesses 4 dias que nós fizemos essa jornada. E hoje eu trouxe um tema que eu acho bem interessante para os dias atuais. A gente chama isso de sistema familiar complexo, que hoje a gente tem bastante disso. E o que é um sistema familiar complexo? São famílias intercaladas. Então, eu vou explicar um pouquinho como que se dá os sistemas familiares, né? Então, assim, quando você nasce, você tem o seu sistema familiar de origem, que é o seu pai, a sua mãe, os irmãos, que possivelmente venham daquele sistema. Mas ele fica complexo quando, por exemplo, a nossa mãe se separa do nosso pai e ela se casa de novo e ali ela tem novos filhos com um outro marido. E o nosso pai também, de repente, se casa novamente, tem outros filhos com outra esposa. Ou então, a gente já nasceu num sistema complexo, onde os nossos pais, quando a gente nasceu, eles já tinham filhos, já tinham formado sistema familiar com outras pessoas. Então, os sistemas familiares, eles são compostos não com esse casamento tradicional, né? O Bert falava que os casamentos acontecem na alma. Então, onde houve vinculação de sexo com amor, ali houve um casamento. Então, muitas vezes, os nossos pais tiveram outros relacionamentos e, às vezes, terminaram esses relacionamentos de uma forma não muito amigável, que isso acontece, é a coisa mais comum de acontecer, desvinculam o relacionamento sem respeito. E aí o que acontece é que aquela pessoa pertence ao sistema familiar. E, de certa forma, muitos de nós, a gente fica emaranhado, às vezes, com um antigo noivo da nossa mãe, ou ficamos emaranhados com uma antiga namorada do nosso pai, porque eles pertencem ao nosso sistema, só que essas pessoas foram excluídas do sistema. E todas as vezes que alguém é excluído do nosso sistema, o sistema vai ter sintomas dessa exclusão. E os sintomas podem ser muitos, né? Eu já vi, assim, mulheres já de 50 anos completamente emaranhadas com uma namorada anterior do pai. E os sintomas que essa pessoa apresentava era de um sofrimento, de uma tristeza profunda que ela não sabia de onde vinha. Fez terapia, fez um monte de coisa, tomava medicação, e nada daquilo passava. Quando ela veio para uma constelação e nós mostramos essa identificação com esse relacionamento anterior do pai dela, desapareceu todos os sintomas. Dali em diante, nunca mais ela teve essa tristeza profunda. Essa tristeza profunda, quem sentia era essa antiga namorada, porque como o pai dela engravidou a mãe dela, e eles tiveram que romper o relacionamento para ele poder casar com a mãe dela, e romper o relacionamento assim, de forma desrespeitosa, né? Através de uma traição, né? Essa mulher nunca se conformou de ter perdido aquele homem. Era o homem que ela ia casar, era o homem que ela amava. E era um relacionamento longo, de mais de 10 anos que eles namoravam. Só que daí ele deu uma escapada, engravidou a outra e casou com aquela que ele engravidou, né? Então, o que acontece é que a vida dela só foi possível graças à perda da outra. A outra teve que perder o homem dela para que aquela mulher pudesse vir ao mundo. E isso custa um preço muito alto, entende? Então, essa mulher, de forma inconsciente, mesmo sem saber dessa história do pai, ela carregava a dor e o sofrimento dessa antiga namorada.
E hoje em dia isso é mais comum ainda, né? As pessoas, os mais jovens, se relacionam muito, eles desfazem os relacionamentos muito rápidos, têm filho com 3, 4, né? E os relacionamentos vão mudando muito rápido. Então, a gente poder olhar com carinho para os sistemas familiares complexos é muito interessante. Então, um outro exemplo de sistema familiar complexo e quais as soluções, assim, por exemplo, que a constelação nos dá. Então, vamos supor que um casal se separe e eles têm uma filhinha desse casamento, tá? Aí, esse homem casa-se novamente. Mas essa primeira esposa não casa, ela só fica solteira com essa criança. E eles romperam esse relacionamento sem muito respeito um pelo outro, pelo rompimento. E aí ele casa novamente, e aí nesse segundo casamento ele tem lá mais 2 filhos, mais 2 meninos. Então isso é só uma hipótese, tá? Que eu estou colocando de sistema complexo. Então, dentro da constelação, para pôr isso tudo em ordem, a gente tem que olhar sobre prioridade, quem é prioridade e quem é precedência. Então, esse homem, ele vai ter que lidar com uma coisa bem desafiante, tá? Porque essa segunda esposa dele, ela vai ter que lidar com uma situação assim. Ela se casou com um homem de segunda mão, tá? Então, ele vem com uma carga do antigo relacionamento, que não foi feito, o vínculo foi desfeito de qualquer jeito, e ele tem uma criança lá. Então, esse relacionamento anterior dele é precedência. Mas esse relacionamento atual dele com a mulher e as 2 crianças é a prioridade dele. Ele precisa dar prioridade para o casamento dele funcionar, ele precisa dar prioridade para esse casamento que ele está agora. Mas isso é muito comum acontecer. Acontece que, normalmente, a segunda esposa, quando as crianças começam a crescer, ela começa, muitas vezes, a entrar numa disputa com a criança anterior, que veio antes. Muitas vezes, ela não inclui muito bem essa criança do primeiro casamento dele. Cada vez que essa criança vem visitar, ela causa bastante transtorno ali no relacionamento entre a menina e o pai. E aí nós temos a outra mulher que ficou sozinha, né? Que também, muitas vezes, faz grandes confusões, utiliza muito da criança para poder punir aquele homem. E ali vira um emaranhamento daqueles, né? Umas brigas, assim, muito intensas, por conta dessas 2 mulheres, elas ficarem, entre elas, uma tem ciúmes da ex, a ex tem ciúme da atual, e aquilo permanece ali, muitas vezes, por uma vida inteirinha, tá? Então, nesses momentos, a constelação ela é fantástica, porque ela ajuda a colocar em ordem esse sistema complexo, tá? Então, vamos supor assim, aí, de repente, passa-se os anos e aquela primeira filha tem que ir para a faculdade. E aqui no Brasil, nós temos uma realidade cruel para os nossos homens, né? Para nós brasileiros. A maior parte dos brasileiros não ganha bem, não tem condição de ter 2 famílias. A verdade é essa. A maior parte dos homens do Brasil não tem como fazer. Os salários que eles ganham não dá para eles sustentarem a criança lá do outro casamento e as crianças do casamento que ele está vivendo. Então, esse homem, ele vai ter um negócio bem complexo para ele poder resolver. Então, vamos supor que essa menina já está na hora dela ir para a faculdade. Embora o relacionamento com essa ex-mulher seja precedência, como ela é a primeiro filho, essa criança tem prioridade em relação aos outros irmãos. Então, a gente tem bastante problemas quando isso acontece, porque normalmente a esposa do atual casamento, ela entra numa guerra com esse homem
para que ele dê prioridade às crianças dela e não à filha anterior. Então, para solucionar isso, essa mulher, essa esposa, essa segunda esposa, ela vai ter que abrir mão de dar uma educação boa para os filhos dela, para que esse homem possa sustentar essa primeira criança. Ela tem prioridade em relação aos outros irmãos. Então, todas as vezes que esse homem, é possível para ele fazer isso, o casamento dele atual fica em harmonia. Só que se essa mulher do segundo casamento começar a atormentar ele por conta disso, ou então ele abrir mão de sustentar a primeira filha, entra numa desordem muito grande, e esse emaranhamento permanece, às vezes, por gerações. E bastava essa segunda esposa ter essa compreensão que ela pegou um homem de segunda mão. Então, assim, se a gente tem as nossas filhas, né, que estão vivendo esse tipo de relacionamento, uma das primeiras coisas que a gente tem que comentar com elas, olha, você tem um homem de segunda mão. Se você permanecer com ele, você vai ter que abrir mão de muita coisa para que o relacionamento dele com os filhos do primeiro casamento fiquem harmonizados. Está na sua mão fazer esse casamento ficar harmonizado. É complexo. Se você escolher isso, ok. Se não, é melhor você encontrar um homem que não seja de segunda mão, né? Um homem que esteja mais livre. Então, assim, a gente está atualmente com muitos relacionamentos assim. A gente vê os nossos filhos se relacionando dessa forma e eles entrando em sistemas complexos. Então, é muito importante isso, né? Que a gente possa organizar de uma forma harmoniosa os sistemas familiares. E para isso, há necessidade de que as pessoas elas consigam ampliar a consciência delas, né? A não ser que esse homem seja um homem muito financeiramente muito bem e que ele possa, com facilidade, manter essas duas famílias. Então, todas as vezes que chega um homem aqui no consultório, que ele é pobre, eu sempre olho para ele e digo, você pense 200 mil vezes antes de separar dessa mulher, porque é um grande desafio para esse homem depois, eles poder sair daquele casamento e construir uma nova família. E se ele não tiver financeiramente condição de sustentar tudo isso, ele vai daí sobrecarregar a segunda esposa com isso, de forma muito intensa. E se a segunda esposa, que não é do sangue daquela primeira criança, ela tiver que pagar com o dinheiro dela, do bolso dela, a faculdade dessa criança, dessa outra, aí cria um desequilíbrio entre as trocas. Porque a gente pode trocar entre o resto da humanidade, pode haver equilíbrio de trocas, só que não existe equilíbrio de trocas entre pais e filhos. Os pais dão e os filhos recebem. Então, se uma madrasta resolve ela sustentar uma criança que não é dela, esse homem ele vai ter que compensar essa mulher o tempo todo, para que não haja desequilíbrio. Porque se ele não fizer isso, se ele não compensar essa mulher, o benefício que ela está fazendo para a criança dele, se ele não fizer isso, o casamento deles vai romper. E o duro, o mais difícil é que na alma, essa criança que foi ajudada, ela vai sentir isso, ela vai sentir um peso profundo nisso. E muitas vezes ela não vai ter sucesso na área profissional exatamente porque lá no inconsciente ela tem uma dívida com a madrasta. Então, vocês veem como isso, essa coisa é muito complexo. Porque aqui a gente não está falando de uma coisa da psique humana, a gente está num outro nível, a gente está vendo lá os efeitos na alma da pessoa. O Bert, todo o trabalho dele foi olhar para os efeitos que acontecem na alma daquela pessoa. Então, a gente tem muitas pessoas que fizeram faculdade, fizeram MBA, fizeram doutorado e não conseguem ter sucesso.
exatamente porque existe um desequilíbrio. De repente, para essa pessoa se formar, ela teve que ser muito ajudada. E ela não reconheceu isso, entende? Ela não reconheceu o quanto ela foi ajudada. E a única forma dessa pessoa poder ter sucesso é ela disponibilizar para o mundo. Então, eu vou dar só um exemplo meu. Como eu fui doada, e quando eu tinha 9 anos, quando a minha mãe morreu. Então, a partir de então, meu pai nem minha mãe mais me sustentaram, tá? E eu fui ajudada. Para eu chegar até aqui, eu recebi ajuda. Eu não faço ideia da quantia de pessoas que eu recebi ajuda. Eu recebi a ajuda da maçonaria, eu recebi a ajuda de igreja, eu recebi a ajuda de pessoas, eu recebi muito ajuda de muita gente. E o único modo de eu ter sucesso é se daqui em diante eu também devolver isso para a humanidade, eu devolver isso para a minha comunidade. Eu preciso estar sempre atenta a fazer algo que é para todos, para que eu possa, lá na minha alma, não ficar com a consciência pesada, porque eu recebi demais de muitas pessoas diferentes. Porque dos meus pais eu poderia receber, sem ficar com a consciência pesada. Mas, como eu recebi muito de gente que não era do meu sangue, então eu preciso fazer esse movimento. Eu não posso esquecer disso. Então, é por isso que sempre eu estou aqui no consultório, eu sempre disponibilizo atendimentos gratuitos para quem não pode pagar. Eu disponibilizo conteúdos lá no meu canal do YouTube. Quanto mais eu faço essas jornadas gratuitamente, mais a vida faz com que eu tenha sucesso na minha profissão, porque lá na minha alma, de certa forma, eu estou equilibrando o tanto que eu recebi, porque eu recebi, inclusive, de pessoas que eu nunca conheci, né? Então, eu queria só falar um pouquinho, né, sobre essa questão das famílias intercaladas, que a gente chama isso de sistema familiar complexo. E se tiver alguém aqui que tiver alguma pergunta sobre o assunto, eu gostaria que vocês fizessem perguntas, porque toda pergunta, sempre ela contribui muito, ela enriquece muito a gente, né? E se de repente você aí está vivendo algo parecido, agora é a hora de você fazer uma pergunta. Mas esses meus alunos aqui são maravilhosos, eu explico, eles compreendem tudo. Que coisa maravilhosa, viu? É sinal de que, como professora, eu estou indo bem. Ou não, né? Ou não. Ou então, vocês nem me perguntam, vocês não entenderam. Dalva, pode abrir o microfone e pode perguntar. Então, Patrícia, boa noite. Eu vou ligar a minha... Boa noite, grupo. Esqueci de ligar. Pode fazer pergunta, Dalva. Como você sabe, né, assim, você falou, né, assim, recebeu muito de pessoas diferentes, aí se vê numa situação, né, que você teria que dar muito. Aí eu estava pensando, nesses últimos tempos, eu estou sentindo essa necessidade de dar, mas, assim, como diz assim, eu não sei por onde começar. Sabe, Dalva, eu vou colocar uma coisa aqui para o grupo, tá? É assim, a Dalva tem a história mais linda de superação que eu já conheci na minha vida. Eu achava que eu tinha tido uma vida difícil, mas quando eu conheci a Dalva, ela contou a história dela, eu falei, uau! Uau, como pode, né? Tudo que aconteceu com ela e ela ter alcançado tudo que ela alcançou até aqui. Então, certamente, você é meio parecido com a minha história. Você também recebeu muito para estar aqui. Você não teve como chegar aqui sem ter recebido muita ajuda. E aí, o que você pode fazer é disponibilizar, por exemplo, como eu sei que você é terapeuta de barras, e sei que você fez várias formações na área de terapia, você tem marca, você pode estar disponibilizando isso para as pessoas, tá? Indo, por exemplo, num asilo,
e fazendo bem uma vez por semana. Ou então, os conteúdos que você aprendeu, que você já está bem, comece a fazer vídeos, postar nas suas redes sociais, sabe? Se permitir ser essa contribuição para as pessoas, mas não a contribuição que você quer dar para elas, e sempre a contribuição que elas estão pedindo, tá? É sempre assim, a contribuição que elas estão pedindo para você. Então, se elas estão pedindo orientação, orienta. Se elas estão precisando de oração, você pode fazer oração por elas. Eu faço muitas orações para muita gente. E nem imagina que eu energeticamente cuido delas, né? É sempre ser a contribuição para um amigo que está em sofrimento, ou para as pessoas, para a comunidade, né? Então, eu me abri a isso durante todos esses anos, então, sempre as pessoas que precisam de algo, eu sempre estou disponibilizando algo, né? Às vezes é uma pergunta que uma pessoa me faz, como a Célia me mandou uma pergunta ontem, e, de repente, a resposta que eu vou dar vai encaixar dentro do conhecimento dela algo. E aí é isso, eu estou disponibilizando para ela algo que um dia também eu recebi, porque um dia lá atrás eu recebi conselho de padre, de pessoas do espiritismo, eu recebi tantos conselhos na minha vida de pessoas mais velhas que eu, então de repente eu dou um conselho para alguém, né? Se ela me pedir. Pode perguntar. Pode Eu perguntar. posso Obrigada, perguntar? Patrícia. Pode sim. Patrícia, a minha pergunta é a seguinte, por exemplo, a segunda esposa, no caso aí que você estava falando, né? O quanto a primeira família abre, porque a segunda esposa passa a pertencer, né? A partir do momento que ela faz um vínculo, ela pertence, né, no contexto familiar. As duas têm a mesma sogra e sogro, elas pertencem. Sim, sim. Então, e aí o quanto a primeira família tem que, né, ou deve acolher esse segundo relacionamento, né? Porque eu estou falando de uma experiência minha. O meu primeiro marido, ele se casou de novo, né? E aí, assim, tem um movimento dessa segunda esposa que ela quer participar de alguma coisa, de algumas coisas das minhas filhas, né? Mas as meninas não querem que ela participe, não se sentem à vontade dela participar. Respeitam, convivem bem, mas assim, ela no espaço dela, os meninos no espaço delas, né? E eu sempre fico aqui com essa questão na minha cabeça, É entendeu? assim, você como é grande no sistema, diante das suas filhas, você é grande, né? Então, quem tem que incluir essa segunda esposa do marido, seu primeiro marido, é você, não as meninas. É você, que tem que sempre incluir ela no coração. Se os nossos filhos não fazem a inclusão, a gente tem que deixar isso com eles, porque eu vivo isso. As minhas duas filhas não incluíram o meu segundo marido. E ao elas não incluírem, ainda elas viraram as costas para mim. Então, a gente não tem, com relação aos nossos filhos, ainda mais filhos adultos, se fosse um filho pequeno, eu conduziria, tá? Eu chegaria para elas e falaria, vocês gostando ou não, esse é meu segundo marido, baixe as orelhinhas aqui, que aqui quem manda sou eu. Mas uma tem 30, a outra tem 31 anos, eu não tenho mais como, eu não posso conduzir elas. Então, eu preciso respeitar que elas não incluíram. Só que a família do meu marido, quem tem que incluir sou eu. Quem tem que incluir isso que as minhas filhas fazem também sou eu. Sim. Então, todas as vezes, você, mesmo que ela não possa, que suas meninas não estão permitindo, você inclui ela no seu coração, sempre. Sim, eu tenho feito esse movimento no meu coração, eu tenho feito, mas assim, eu preciso fazer algo prático, por exemplo, assim, não sei. Exatamente no que diz respeito. Quando for algo que é uma festa das suas filhas e que elas não escolherem convidar ele, você precisa realmente respeitar, porque são adultas. Elas têm uma ótima relação com o pai, elas incluem o pai, querem o pai, estão grudadas no pai. Elas não querem conviver muito com a esposa, com o pai elas convivem super bem.
Eu, por exemplo, sentei um dia e conversei com as duas. Elas ficaram irredutíveis. Então, não tem o que fazer no que diz respeito a isso. Nós incluímos aquela pessoa no nosso coração e agora aí o pai vai ter que ter o jogo de cintura para lidar com a segunda esposa e com as filhas. Aí já é um negócio que a gente tem que entregar para ele. Tá? Ele que se vire com isso, né? Ele que convença as filhas a respeitar a segunda esposa, que ele é o pai, não é? Ele que faz esse trabalho. Já o meu primeiro marido não teve esse problema, porque as minhas filhas incluíram a esposa do meu segundo marido, assim, ela é uma japonesa, então ela tratou com tanto amor e carinho as minhas filhas, a postura dela foi de tanta gentileza com as minhas filhas, que as minhas filhas incluíram elas. Então, eles conviviam bem, mas o meu marido, elas não incluíram. Não houve forma de elas incluírem, né? Mas eu não sei, eu sinto assim, sabe, que parece, pelo menos com as filhas mulheres, que elas aceitam com mais facilidade as esposas do pai do que os maridos das mães. Eu não sei se eu já percebi isso em vários contextos. Porque assim, para os filhos, por mais que o casamento da gente tenha sido péssimo, né? Para os filhos, o que eles mais querem, porque eles são uma misturinha daquele pai daquela mãe. Então, o que eles mais querem é que aquele casal continue junto. E que a gente siga esse modelo padrão de casamento. É tudo o que os filhos mais querem. Eles querem ter um pai, uma mãe normal, como a maior parte das pessoas tem em casa. Então, a nossa separação normalmente incomoda muitos filhos, muito, mais do que a gente imagina. E desequilibram muito eles, né? E aí, assim, a compreensão de que ele, no meu caso, eu tive que ter uma compreensão, que como pai ele foi maravilhoso, ele não era um bom marido, né? E aí eu tive que mostrar para minhas filhas que como pai, elas não tinham que ficar doída no coração delas, porque como pai ele foi bom. E elas terem que se desentender com ele por causa de mim, isso estava fora de lugar, pelas coisas que ele fez, porque maldades e maldades ele fez. Então, eu não sabia disso antes da constelação, mas depois da constelação eu tirei elas dessa briga que eu tinha ali com ele, né? Eu falei, agora, de hoje em diante, essa questão com o pai de vocês é eu com o meu ex-marido. Vocês não têm nada a ver com isso. Vocês se virem, vocês é o pai e as filhas. Mas eu só consegui fazer esse movimento porque depois que eu conheci a constelação. E foi difícil, que já fazia 10 anos que eu tinha feito a cabeça delas que ele era terrível. E foi muito difícil conviver, né? Elas terem que mudar isso dentro delas. Porque como elas já tinham daí se tornado adultas, elas não acreditavam mais nesse pai, né? E porque eu fiz a alienação parental. Eu é que fiz. Então, é só isso. Se for filhas adultas, a gente não tem mais como conduzir. Aí a gente deixa isso para que o seu primeiro marido resolva essa questão lá. Tá? E essa postura também, e talvez porque também essa segunda esposa não está incluindo as meninas no coração. E é por isso que elas estão desse jeito. Talvez se ela mudar a postura, as meninas baixem as barreiras e começam a aceitar ela. Talvez os momentos em que se encontraram, ela não foi uma pessoa muito gentil ali. Bem diferente da esposa do meu primeiro marido, que, nossa senhora. Tanto é que no casamento da minha filha, ela, por não saber de constelação, ela entrou no meu lugar. Quem ajudou a minha filha a escolher o vestido foi ela. Ela deu de presente para minha filha um colar de pérolas, que era da família dela, que veio do Japão. E eu fiquei fora disso. Ela tomou o meu lugar, né? De tanto amor pelas minhas meninas. E isso, eu não fiquei triste com isso. Aquilo me encheu o coração de alegria de saber que ela tinha um amor pelas minhas meninas, assim, gigantesco. Eu fiquei muito grata, inclusive, a ela por isso, né?
Mais alguém tem alguma pergunta? Boa noite, Patrícia. Boa noite, Boa noite, grupo. Lilian. No meu caso, acontece o contrário, né? Eu estou no segundo casamento e a minha filha excluiu o pai. Na verdade, ela aceita o meu marido atual como um vínculo maior, né? Que o pai dela mesmo, ela não quer mais ter contato, não se preocupa em ter. E eu falo que os dois aqui parecem mesmo mais pai e filho, até fisicamente falando, os dois são muito parecidos. Mas eu sempre converso com ela sobre o pai, né? Que ela deve incluir ele, não excluir da forma que ela está fazendo, mas fica um pouco complicado, né? Parece que eles já tomam as decisões, as escolhas deles, parece que quando a gente fala não faz muito sentido mais. É Mas é assim, isso. Lilian. É bem complexo isso que você está colocando, porque a mãe, a criança, o primeiro vínculo de uma criança é com a mãe. Então, a criança, ela sempre na alma dela, ela vai dar um jeito de proteger a mãe. E isso é uma coisa de forma inconsciente. O problema que você tem aí é que metade de tudo que ela vem da família do pai. E se ela não se reconectar com esse pai, ela vai andar pela metade na vida. Então, toda a força que vem da família do pai não chega nela, porque a gente chama isso do amor interrompido. Porque o amor, ele flui. Sabe quando aquele filme do Avatar, que chega no final, eles começam a respirar junto e uma luz conecta os corações, assim, formando uma grande teia? Naquele filme é bem legal quando mostra essa energia fluindo assim, de coração em coração, inclusive se conecta com as árvores, com o planeta, é um negócio muito lindo, aquela imagem. Então é mais ou menos parecido com isso. E aí, quando um pequeno do sistema resolve excluir, ele resolve excluir aquela família, aquele pai, aquele avô e aquela avó, todos os tios que tem ali. Essa pessoa começa a não receber o fluxo desse amor que vem desse sistema familiar. E a partir de então, essa pessoa começa ela fica enfraquecida na vida. O meu professor de constelação, ele fala uma frase que eu amo muito. Ele fala assim, que o nosso maior lastro são as pessoas. E o que é o lastro? O lastro é a riqueza, né? Então, assim, a nossa maior riqueza são as pessoas. E quando a gente exclui, seja quem for, a gente vai empobrecendo. Então, um dos primeiros sintomas que acontecem de uma pessoa que exclui o pai é o empobrecimento. A pessoa não consegue ter sucesso. Quando uma pessoa é muito conectada só com a mãe, normalmente são profissionais exímios. Aquilo que eles fazem com maestria. Se eles cozinham, eles cozinham divinamente. Se eles tocam um instrumento, tocam assim, de tocar a alma. Então, toda pessoa conectada muito com a mãe, essa pessoa, ela tem a força de fazer as tarefas e de servir as pessoas de forma muito exímia. Mas elas nunca vão ser grandiosas, porque a grandiosidade é quando a gente tem a força do pai e da família do nosso pai. Aí nós nos tornamos grandiosos. Então, todas as pessoas muito grandiosas, que fazem coisas grandiosas no planeta, elas têm uma conexão muito forte com o pai e com a mãe. Então, o que acontece profissionalmente com uma pessoa que só está conectado, muito conectado só com a mãe? Nunca vai faltar emprego, vão estar sempre trabalhando, mas o que vai acontecer é que essa pessoa, ela estuda, ela se dedica, ela faz, acontece, e a empresa não enxerga ela. Então, de repente, depois de tudo isso, de várias formações, ela vai estar ganhando lá seus R$3.000 por mês.
e não tem promoção, e ela não consegue crescer, ela não consegue expandir. Porque essa coisa de ganhar o mundo tem a ver com o nosso pai. É o pai. A mãe, ela tem um movimento assim. Essa imagem que o Bert nos deixa. A mãe é aquela que acolhe, que amamenta, que olha para o olho do bebê. A conexão dela é de proteger. A conexão de um pai é de jogar o filho para o mundo. Quem joga o filho para o mundo, que dá força para aquele filho ir para o mundo, é o pai. Então, quando a gente está desconectado do nosso pai, esse é um dos primeiros sintomas que vão acontecer. E com as mulheres acontece um outro sintoma. Elas começam a não se dar bem com homem nenhum. Então, elas começam o relacionamento, daqui a pouco elas ficam muito incomodadas, separam, daqui a pouco elas começam outro relacionamento, elas vão ficando incomodadas, separam de novo. Porque a menina... Você pode ver que a menina, até uns 14 anos, ela gruda no pai, e os meninos grudam na mãe, né? Isso acontece naturalmente, está dentro da configuração, assim, da programação inconsciente, esse arquétipo. Aí, quando tem mais ou menos, entra na puberdade, o pai precisa devolver a menina para a mãe, e o menino precisa ser devolvido para o pai. Quando isso acontece, esse menino se torna um grande homem e essa menina se torna uma grande mulher. O problema é que nós estamos num momento onde os casais se separaram muito e as meninos e meninas não estão podendo fazer esse movimento na puberdade. E aí nós estamos por isso, esse é um dos efeitos, esse grande problema de dificuldade nos relacionamentos afetivos que eles estão encontrando agora. Esse é um dos efeitos dessa postura. Então, a dica que eu te dou, Lilian, que foi o que o meu professor me ensinou. Então, ele falou assim, o único jeito das meninas incluírem o pai novamente no coração, porque eu tinha feito alienação, né, parental entre eles, é você, de repente, olhar para elas e ver a parte do pai que está ali. Então, e ele falou, ele falou assim, fale para mim uma coisa que a menina mais nova tem do pai. Eu falei, ela tem os olhos do pai, o cabelo do pai, ela tem até o jeito de andar do pai, o jeito de pensar dele também. Mas uma característica que o pai era muito inteligente, o pai passou em vários concursos, ele passava em primeiro e segundo lugar. E essa menina também acontece isso com ela. Ela presta concurso, ela passa ou em primeiro ou em segundo lugar. Então, essa inteligência do pai. Então, ele falou assim, então, de vez em quando você estiver tomando café com ela ou estiver almoçando com ela, você olha para ela e fala, nossa, como você é inteligente igual seu pai. Foi muito incrível quando eu falei isso para ela, porque ela chegou, ela pôs a mão em mim e ela falou, mãe, você está com febre? Você está falando bem do meu pai? Ela levou um susto quando eu falei isso para ela. Né? Então, de vez em quando, eu falava isso, falava assim, nossa, você tem um olho azul tão lindo igual ao do seu pai. Elas levavam um susto, sabe? Comigo. Mas foi assim que eu fui conduzindo para que elas voltassem para o pai. E comecei a incluir, mesmo ele tendo feito muitas maldades, eu comecei a incluir ele no meu coração, lembrar dos momentos bons que a gente viveu junto, lembrar dos presentes que ele me deu. E eu comecei daí, o meu professor pediu para eu incluir ele no meu coração. Ele falou, as meninas não vão incluir ele enquanto você excluir ele. Então, quem tem que fazer o movimento primeiro é você. E foi muito difícil, porque eu tinha um ódio mortal dele. E eu tive que trabalhar no meu coração para poder incluir ele novamente no meu coração. E isso eu já consegui muito. Né? Ele morreu agora em 2020 de Covid, e aí foi mais intenso ainda essa inclusão dele no meu coração, porque é eu que tenho que fazer a inclusão primeiro. E aí, nos últimos 5 anos antes dele morrer, as meninas voltaram a frequentar a casa dele,
E para mim foi uma grande alegria que eu pude devolver as minhas meninas para o pai. Então, Lídia, é você quem tem que, dentro do seu coração e da sua alma, devolver a sua menina para o pai. É você que tem que fazer esse movimento. E eu vou dizer para você que não é fácil. Não é uma coisa difícil. Mas para que as minhas meninas pudessem ficar conectadas com o pai, como eu sabia que ia ter bastante efeitos, e principalmente o efeito da pobreza ia estar na vida delas, caso eu não fizesse essa tarefa. Então, eu me dediquei a fazer isso por anos, e ainda faço isso. Hoje mesmo eu tenho um Ho'oponopono aqui em italiano, e como a família do meu primeiro marido é todos italianos, eles não se misturaram aqui no Brasil. De vez em quando eu ponho essa música em italiano, porque como meu sogro e minha sogra já partiram, e ele também, hoje mesmo eu estava fazendo isso, entrando nesse processo de também pedir perdão a ele por tudo, pela exclusão que eu fiz. Eu excluí ele, eu excluí as meninas, eu excluí também a família dele inteira. Eu fiz isso. Por falta de conhecimento, eu fiz isso. E hoje eu pago um preço. Eu pago um preço por conta disso. E o preço que eu pago é que eu estou num movimento hoje que as minhas duas filhas viraram as costas para mim. A mais velha, de forma mais intensa, que ela baniu eu não tenho acesso mais nem às redes sociais dela. E a mais nova, que ficou bem distante. A mais nova é assim, eu que tenho de vez em quando dar uma entrada em contato com ela, porque senão ela não entra em contato. Ela diz para mim que ela está muito ocupada, que ela está trabalhando muito e que não dá tempo de falar mais comigo. Mas isso é o resultado da exclusão que eu fiz. E assim, o único jeito de eu resolver essa questão do sistema é eu incluir ele e a família dele inteira no meu coração, porque eu pertenço a essa família. Eu pertenço a essa família, e eu tenho esse sogro e sogra. E a cunhada, sogro, sogra, não existe ex-cunhada, ex-sogro, ex-sogra. Agora eu só tenho mais a segunda sogra, o segundo sogro, agora eu tenho o outro cunhado, né? Eu só aumentei, né? Mas não tem esse. Segundo Bert Hellinger, não tem esse. E quando a gente teve filho com esse homem, o vínculo, segundo Bert Hellinger, que ele viu no ponto de vista da alma, o vínculo é para sempre. Eu assustei quando eu ouvi isso na minha formação de constelação, que eu falei, para sempre é muito tempo, né? Então, o Bert fala, então pensa 10 mil vezes antes de ficar vinculando aí a torta à direita com as pessoas, porque você passa a pertencer aí a mais sistemas. E se você está pertencendo a mais sistemas, você fica mais emaranhado com outros sistemas que muitas vezes você nem tinha que estar emaranhado, né? Mas você fica exatamente por causa das posturas. Eu não sei se eu consegui deixar isso para você assim redondinho. Lilian, você tem mais alguma questão? Não, Patrícia, ficou claro, obrigada. Peraí, que a minha caixinha de som faz chiado e às vezes, por quando ela chia, eu desligo ela aqui. Pode falar agora, não, que agora eu estou te ouvindo. Não, ficou claro, sim. É que assim, o pai dela, eu nunca, sempre foi um bom pai, nunca coloquei nada ao contrário para minha filha. Eu sempre falei isso para ela, que como pai não tem como reclamar. Então, eu acho que eu incluía muito mais ele do que ela, na verdade. Mas ficou claro, sim, tudo que você falou. É assim, se um dia você vê ela se desequilibrando por conta disso, o interessante é daí levar ela numa constelação e aí ela, sim, vai ter que tomar consciência de que ela precisa incluir o pai. Mas os nossos filhos, muitas vezes, no caso das minhas filhas, elas teimaram bastante e nós não temos muito o que fazer quando eles são adultos. Então, você tem que deixar isso com eles, né? E aí, normalmente, quando os nossos filhos, daí tem os filhos, que são os nossos netos, essa questão é transferida. E aí, os efeitos também vão para lá, né? Desse avô excluído, dessa criança que está sem acesso ao avô.
vai dar bastante problema para essa criança. E muitas vezes é só depois que essa criança vem e começa a dar muito problema, que essa filha volta de novo para o pai. Então, o Bert fala que os movimentos da alma, eles são lentos. Não é assim do jeitinho que a gente quer, tudo muito rápido. Então, eu aconselharia, Lilian, se você visse ela se desequilibrando, você levar ela numa constelação para que o constelador ajude ela a se conectar novamente com o pai. Tá? Elisandra, você quer fazer alguma pergunta? Oi, Patrícia. Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite. Então, como foi a constelação? Eu vejo elas falando no papel de mãe. Eu estou no papel de filha na separação dos meus pais. Eu já fiz até o primeiro contato lá com meu pai, via WhatsApp, porque eu estava viajando, e ele não acredita, falou com meu marido que eu vou lá. Eu falei que eu não vou na casa dele. Eu tô ainda estou nessa fase assim, eu preciso enfrentar isso. Eu sei que eu tenho que me aproximar dele. Só que eu vou encontrar com essa outra mulher, que para mim foi muito rápido. Então, eu estou nesse processo de aceitação meu. Mas a minha família, o que eu vejo? Eu tenho uma irmã. A minha mãe vê na minha irmã como se ela fosse meu pai. Então, eu não sei o que isso, eu como filho, eu poderia ajudá-la, ou ajudar, nada. Nada. É assim. Ali é assim, ou as pessoas vão para uma constelação para elas poderem olharem para isso, ou então, você como você é só irmã, e diante da mãe, ela é grande, você não pode ensinar nada para a mãe, não pode orientar ela. Então, a única coisa que você tem que fazer é só você entrar no seu lugar dentro do sistema e deixar essa questão com elas. Entendi. E elas não precisam saber que você foi visitar o pai. Não, é uma decisão que eu já tomei, já conversei com meu marido. Eu falei, agora é uma questão minha mesmo, como vai ser minha reação de ver a outra mulher com meu pai? Que eu só tenho aquela imagem dos dois, né? Meu pai e minha mãe sempre juntos, né? Então, apenas assim, você destrói, descria o que é certo e errado. Porque nessa realidade aqui nossa, existe muito julgamento com relação a tudo do que é certo e errado. Nesse momento, você só olha para a escolha do seu pai. E se ele escolheu isso, para você está tudo bem. E no caso, que nem ela entrou no meu sistema, assim, que é o nosso... Não pertence ao sistema. Na verdade, ela tem o mesmo sogro e sogra que sua mãe. Só que você não pertence ao sistema dela, nem ela não. É ao sistema anterior do seu pai. Ela passou a... Agora, vocês não pertencem. Nem os filhos dela pertencem. Tá? Porque ainda meu marido brinca e fala, nossa, você tem 3 irmãos. Eu falei, não, eu não tenho 3 irmãos. Não. Eu só tenho 2 irmãos, a minha irmã e um irmão que faleceu, né? Entre nós duas. É esses que eu tenho. Eu falei, não tenho. Então, esse é o seu sistema. O seu sistema, você pertence a esse. Então, você vai agora, daqui em diante, o seu pai fez um sistema familiar complexo. Então, como agora ele tem uma nova esposa, então ele criou esse sistema da qual você não pertence a esse sistema, nem a sua irmã, tá? Agora, vamos supor que ele fosse jovens e eles tivessem uma criança. Aí sim, esse meio-irmão pertence ao seu sistema. Entendi. Tá? Porque tem o mesmo avô e vó. Então tá bom. Eu poderia excluir essa criança, mas como eles já não vão ter filhos, né, pela idade, eu imagino que não vai ter nenhuma criança ali. Eu espero, né, quem sabe. Porque o homem tá tão danado que eu já não sei mais nada. Então, tá assim, bom. é só isso, você não ficar com nenhum ponto de vista do que está certo e errado. E a sua postura de incluir ela no seu coração vai fazer com que ela vai fazer de um tudo para você. Se você incluir ela no coração, ela vai te tratar bem, ela vai fazer almoço para você, ela vai cuidar de você, tá? Com muito carinho. Vai depender da sua postura. Não, então, por isso que eu falei, ainda não consegui fisicamente, mas o contato mais, assim, por telefone que a gente tinha perdido, aproximou. Então, eu tô ainda nesse meu, assim, eu preciso ir porque eu vou encontrar os dois, e aí eu só não quero ficar ruim, né, naquele momento, assim, é o que eu cobro de mim mesma só. Sabe, se você olhar
assim, ó. Puxa, essa mulher está cuidando do meu pai, que bênção. Um dia, quando ele ficar velhinho, eu não vou precisar cuidar dele. Olha, que bênção. Se você já olhar para esse benefício, você vai ficar em paz no seu coração com ela. Não, porque eu falo assim, eu já vejo as fotos, assim, porque eu vi a pessoa, já tudo, ele tá diferente, ele tá, parece que mais vivo do que quando ele estava com a minha mãe. Pode ter certeza que ele rejuvenesceu ali. Mas sabe uma coisa que me marca? Que eu até comentei isso com ele, eu falei, pai, como pode? Você arrumou uma mulher com pouca idade, assim, da minha mãe, mas as mesmas características físicas da minha mãe. Então, aí que eu falei para ele, pai, mas como pode? Você brigava tanto aqui e a pessoa é parecida com a mãe, né? Mas é só as características físicas. Físicas, né? Tem uma outra alma e trata ele com respeito. Entendi. O meu professor, ele fala uma coisa que eu acho bem interessante. Então, uma vez ele brincou, ele falou, eu quis um dia escrever um livro para que as mulheres possam se dar melhor com os homens. Mas ele falou assim, de repente comecei a escrever o livro e vi que só tinha 2 páginas. Porque quem é complicada são vocês. Para vocês, para os homens poderem entender vocês, a gente tinha que escrever um livro de 1000 páginas para eles conseguirem entender vocês. O homem, ele não. O homem, ele só precisa de 2 coisas que uma mulher faz. Deixa eu lembrar as 2 coisas. Ele falou, só precisa de 2 coisas. Que a mulher encha a barriga dele e esvazia o saco. Entendi. Mas é isso mesmo, né? Um homem Então, quando uma mulher ela fica indisponível para o homem, principalmente para o sexo, de certa forma, ela está dando a possibilidade de ele ir buscar isso em outro lugar. Só que muitas vezes a mulher, ela ficou indisponível porque ela está emaranhada com o próprio sistema familiar, com as questões que aconteceram lá. Okay? Então, e por falta de conhecimento, as mulheres não conseguem compreender como é que os homens funcionam. Enquanto nós mulheres, a gente consegue amar alguém até platonicamente. Eu já recebi aqui no consultório pessoas com 60 anos que ainda amavam de paixão o primeiro namorado. Uma mulher consegue fazer isso, amar com o coração. O homem, por conta da testosterona, eles amam com o corpo. É diferente, né? O homem é diferente, mas é a testosterona que deixa. Pense bem, nós mulheres temos 4 fases hormonais no mês, que tem uma semana que a gente está amando aquele homem, tem uma semana que a gente quer ver ele lá não sei aonde. Né? Por causa das 4 fases. Nossos hormônios é uma maluquice num gráfico. Sobe, desce, é tudo doido. É uma sinfonia que acontece aqui dentro de nós. Os homens não, eles têm um desequilíbrio hormonal lá na puberdade, depois eles vão ter um desequilíbrio aos 70 anos. O homem é igual o sol, está sempre lá, né? Então, até por conta da testosterona, os homens, se uma mulher, o meu professor de constelação fala, os homens são tão preguiçosos, mas tão preguiçosos, se uma mulher dá para ele comida e sexo, com boa comida e sexo, eles têm preguiça de sair do casamento. Se eles saírem, fazer uma aventura, é só uma aventurinha e depois eles voltam. Então, quando uma mulher ela fica indisponível para o sexo, uma das primeiras coisas que vai acontecer, ela desequilibrou as trocas ali. Entende? Eu acho que foi isso mesmo que aconteceu. Pelo que ela conversa, né, conosco, assim, foi as 2 falhas dela. Então, ela abriu mão, que assim, o Bert fala que um casal, ele precisa, a mulher precisa tomar o marido e o marido precisa tomar a esposa. Isso acontece com o sexo, o tomar um outro. E aí, então, quando as pessoas deixam o sexo de lado, na verdade, aquela pessoa não está mais disponível para aquela pessoa. Deixou aquela pessoa livre. E aí a pessoa não quer que o outro vá procurar uma nova pessoa, né? Como o homem, ele ama com o corpo, o homem sente com o corpo o amor pela mulher. Tanto é que isso é uma grande confusão que acontece quando eles estão aqui no consultório, é uma grande confusão isso na cabeça deles.
Eu já cheguei a ouvir assim, olha, eu amo a minha esposa é maravilhosa, mas a amante é demais. O que é aquilo? Eu nunca vi um negócio daquele que a amante proporciona. Então, exatamente porque o homem, ele é todo o corpo. O homem gosta de toque, ele gosta que pegue nele, o homem gosta de abraçar, o homem é isso. Então, se a gente não compreender que o homem é diferente de nós no jeito de amar, e mais, o homem tem uma capacidade de amar várias mulheres. Porque a configuração natural é a configuração que existe lá nos países árabes. Um homem poder ter muitas mulheres. Quem mudou essa configuração foram as religiões. Quem criou esse casamento que nós temos hoje, que um homem e uma mulher têm que ficar sozinho e junto até que a morte os separe, foram as religiões que criaram. Então, isso não é natural no homem. Então, quando a gente tem um homem, a gente tem que se desdobrar em 4, 5. Porque se a gente estivesse num harém, então, a hora que a gente tivesse disponível, tinha a outra disponível. Isso é verdade. Certo? E o homem sempre estaria feliz. E mais, nos países árabes, as crianças, todas têm nota fiscal. Não tem criança sem nota fiscal. Porque toda criança lá sabe quem é o pai e a mãe. Aqui nós temos um grande problema, por causa dessa configuração que as igrejas criaram, a gente tem um grande problema, como isso não é natural no homem ficar com uma mulher só, aí esses homens saem do casamento e aí a gente tem essas crianças sem nota fiscal por aí, excluídas do sistema, causando bastante desequilíbrio no sistema familiar. Então, assim, se nós mulheres temos um homem que está fiel, a gente vai ter que estar mais disponível sexualmente para eles. Fazer a vez das outras que teria no harém, entende? E aí, para nós é pesado, não é fácil, não. Dar conta, principalmente quando a gente tem um homem que gosta. Isso é verdade mesmo. Isso é verdade, né? Para a vida, uma lição para a vida. Uma lição para a vida. Então, é por isso que, assim, esse julgamento de que o homem que separa e vai para o outro casamento, tem muito julgamento, mas esse julgamento é religioso. Se a gente for olhar mesmo para a alma humana e para o que é natural, a gente teria muito mais paz no mundo se os homens pudessem ser respeitados nesse sentido, nessa necessidade sexual que eles têm. Entendi. E nós não teríamos, assim, as dificuldades tão fortes que a gente tem na sexualidade, né? Todos nós trabalhamos, quem trabalha com a área da psicologia consegue ver o quantas travas sexuais a gente encontra nas pessoas que vêm em atendimento, né? A gente encontra muita trava sexual por conta dessa deformação que aconteceu naquilo que seria o natural. Então, houve uma deformação nisso. Então, nós não temos muito o que fazer com isso, mas quem tem um marido fiel é melhor dar conta dele. Então, eu preciso melhorar ainda bastante. Sim, todas nós, né? Como esposa, sim, né? A gente tem que melhorar essa qualidade aí, para que, como aproveitar que eles são preguiçosos, se a gente der comida boa e der sexo bom, eles não vão embora. Eles permanecem com a gente. Então, aproveitar esse lado preguiçoso deles, né? Não, com certeza. Mas obrigada mesmo. Eu que agradeço a pergunta. Mais alguém tem alguma pergunta? Tem alguém que gostaria de constelar? Que tem um tema qualquer de constelação? Pode ser você, Célia. Abra aí a câmera, que hoje nós vamos fazer com os bonequinhos a constelação. Ai, que lindo! Eu quero que você coloque para mim só o tema bem assim, bem resumido, tá? Para que depois da constelação você pode contar alguma história, mas antes disso a gente pede para você não contar história nenhuma. Apenas mesmo aquilo que está
tá como um efeito algum efeito na sua vida que está pesado, algo que seja relevante, algo que você não está conseguindo uma solução para isso. Então, esse é um bom tema de constelação. O tema pode ser um tema de relacionamento, um tema financeiro, um tema empresarial, um tema de saúde, o tema que você escolher. É financeiro, eu e mim foi isso. Tá. Então, para mim já é o suficiente, tá É. bom? Então, bora lá, eu vou pedir para você pôr as mãos palmadas na sua perna, inalar pelo nariz, soltar o ar pela boca, respirando. Solta. Eu agradeço a todos os meus antepassados, aos meus pais, avós, bisavós e a todos que vieram antes de mim. Eu também reverencio profundamente todos os seus antepassados, Célia. Seus pais, seus avós, bisavós e todos que vieram antes de você. Então, agora você abre os olhos. Eu vou colocar a câmera agora aqui na minha mesa para que vocês possam visualizar os bonequinhos, tá? Eu vou deixar também a imagem maior para que vocês consigam ver a constelação melhor. Deixa eu ver. E só você, Célia, deixa o seu microfone aberto, tá? Tá aberto, né? Ok. Tá. Célia, essa bonequinha, ela está representando você. Tá bom. Eu vou explicar um pouquinho para vocês. A constelação feita com os bonecos, ela é mais pausada, ela tem mais silêncio. Vocês vão ter que ter um pouco de paciência para ver a constelação acontecendo. Ela não é tão dinâmica quanto a que é feita em grupo. Então, quando eu toco no bonequinho, eu estou entrando dentro desse campo. Célia, aí onde você estiver, eu vou pedir para você imaginar que você também está pondo os seus dedos em cima da cabecinha da sua representante. E você faz um scanner no seu corpo. Você vai sentindo a sua cabeça, vai descendo os ombros, vai descendo, 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 até chegar na sola dos pés. E em cada pedacinho do seu corpo, você vai descrever para mim somente as sensações físicas. Frio, calor, arrepio, dor, leveza, peso, incômodo, dor no estômago, embrulho, ânsia, são essas sensações físicas que eu preciso que você vá descrevendo para mim. Então, agora você põe os seus 2 dedos, imagina que você está pondo na sua representante e vá sentindo no seu corpo. Eu senti na hora que você colocou a mão
a mão na cabecinha dela, eu senti uma emoção muito grande, muito. Então, emoção não serve, é sensações físicas. Então, E coloque eu sinto novamente peso, e vá leveza. sentindo o seu corpo e falando para mim as sensações físicas. Estou sentindo leveza. Primeiro, Meu estômago vai está doendo sentindo um pouquinho. devagarinho. Ó. Primeiro você vai sentir sua cabeça, os seus olhos, bem devagarinho. Vai percebendo a sensação que está ali. Se dói o ouvido, se dói os olhos, se é pesado, se tem um ombro pesado, o outro mais leve. Se tem um nó na garganta. Você vai descendo devagarinho e descrevendo essas sensações físicas. Tá. Então, eu sinto um peso no ombro. Eu sinto um nó no estômago. E eu sinto a cabeça um pouco pesada. E eu tô sentindo também, sabe quando a gente está no mar, assim, a gente está mareado, assim, parece que está desequilibrado, assim, ó, como se fosse, como se estivesse no navio. Uhum. Perceba se você sente isso também no seu corpo, o corpo balançando um pouco. Sinto. É como se eu estivesse meio desequilibrada. Ok. Essa representante que eu estou colocando aqui é a sua mamãe. Eu vou tocar na cabecinha dela e você também toque e vá sentindo o seu corpo aí. E vá descrevendo para mim o que você sente. Sinto um nó na garganta. É como se meu peito quisesse explodir. E sinto um tremor na mão direita. Eu também estou sentindo um cansaço tão grande que parece que a sua mamãe quer, inclusive, deitar. Tão cansada. Perceba se você sente isso também, essa fraqueza nas pernas, esse cansaço. Sinto uma dor na perna, no joelho, assim, querendo dobrar. Ok. Toque agora na sua bonequinha e tudo que você sentir novamente no corpo, você vai descrevendo para mim. Dor na nuca. Um peso, assim, no ombro. Nos ombros, assim, dos dois lados. É como se meus braços tivessem tudo adormecido. Minha mão está adormecida. Você sabe algo que possa ter acontecido com a mamãe? Como assim? Algo. Como que foi a gestação? Você sabe o que aconteceu com a mamãe na gestação?
ou que possa ter acontecido com ela antes, ou uma doença grave, ou uma coisa muito dura que ela viveu? Ela, quando ela é criança, um cachorro avançou nela e ela ficou desenganada e ela quase morreu. Ela chegou a receber extremoção, Ok, só que ela não sobreviveu, né? Enfim. ok. E ela depois desenvolveu epilepsia. Essa bonequinha vai representar a sua vovó, a mamãe dela. Você toca na sua cabecinha novamente e percebe todo o seu corpo, como que ele fica. O meu ombro deu uma aliviada, mas assim, no meio assim, do peito parece que tá passando um facão, assim, até o estômago. A minha mão esquerda está normal, mas a direita está paralisada. Agora eu virei a sua representante para olhar para a mamãe e para a vovó. Toca novamente na cabecinha, faz um scanner aí no seu corpo e perceba como que ele ficou agora. Continuo com o meu estômago assim doendo, garganta ressecada, pesado, corpo bem pesado. Ok. Vontade assim de deitar. Como se eu estivesse muito cansada. Essa bonequinha vai representar a mãe da sua vovó, a sua bisa. Põe a mão de novo na cabecinha da sua representante. E vá descrevendo o que você sente no corpo. Tinha um alívio assim muito grande na hora que você colocou minha bisavó. O meu estômago ainda está pesado e assim um pouco de dificuldade para falar. Mas melhorou bem todo o peso, todo o desconforto no corpo, né? Melhorou. Você sabe o que aconteceu com a bisa? Não. Não sabe nada da história da bisa? Eu só sei que ela é filha de índio. Ok. Olhe agora para a bisa e diga para ela, bisa querida, Bisa querida, eu sinto muito eu sinto muito que você está excluída do nosso sistema que você está excluída do nosso sistema, e do nosso coração. do nosso coração. Agora eu vejo você.
Agora eu vejo você. Diz agora para a vovó. Vovó querida, Vovó eu sinto querida. muito. Eu Oi? sinto. Diz para ela, vovó querida. Vovó Vovó querida. querida, eu sinto muito. Eu sinto muito. Você faz muita falta. Você faz muita falta. Como a mamãe estava sempre muito indisponível para mim, Como a mamãe estava sempre muito indisponível para mim, você fez o lugar da minha mãe. você fez o lugar da minha mãe. E tudo que eu sou hoje, eu devo a você. E tudo que eu sou hoje eu devo a você. Você é o maior amor que eu tive nesta vida. Você é o maior amor que eu tive nessa vida. Que sorte que eu tive de ter você como minha vovó. Que sorte que eu tive de ter a senhora como minha avó. E é graças a tudo que você me ensinou E é graças a tudo que a senhora me ensinou é que eu tenho essa profissão. é que eu tenho essa profissão. Só que você amava fazer comida para e dar de presente para as pessoas. Só que a senhora amava fazer comida e dar de presente para as pessoas. Então me olhe com muito carinho Então me olhe com muito carinho. se eu fizer um pouquinho diferente. Se eu fizer um pouquinho diferente. Porque aqui no ano 2022 Porque aqui no ano de 2022 é possível cozinhar e cobrar por isso. é possível cozinhar e cobrar por isso. Por isso eu dedico a minha empresa a você, vovozinha. Por isso eu dedico a minha empresa a você, vovozinha. Inclusive, já até criei produtos com o seu nome. Inclusive, até já criei produtos com o seu nome. E eu faço isso em homenagem E eu faço isso em homenagem à senhora. à senhora. Vovó querida, eu sinto muito Vovó querida, eu sinto muito. que para você o dinheiro foi muito difícil. Se para você o dinheiro foi muito difícil. Por isso, de hoje em diante, Por isso, de hoje em diante, essa questão de ser difícil o dinheiro, essa questão de ser difícil o dinheiro, de ser difícil o dinheiro, eu deixo com a senhora. eu deixo com a senhora. Porque para mim aqui pode ser mais leve. Porque aqui para mim pode ser mais leve. O dinheiro pode entrar com mais facilidade. O dinheiro pode entrar com mais facilidade.
E me tornando rica, me tornando rica, eu posso continuar o seu legado. eu posso continuar o seu legado, Dar comida para as pessoas que não têm. dar comida para as pessoas que não têm. Por isso eu venho aqui pedir tuas bênçãos, Por isso eu venho aqui pedir a sua bênção, para que eu possa ter muito sucesso para que eu possa ter muito sucesso e muito dinheiro. e muito dinheiro. Então agora, Célia, fecha um pouquinho os olhos, imagina a vovó, e imagina que ela está te abençoando. Com muito sucesso, muita prosperidade, com muito dinheiro, com a sua empresa indo de vento em popa. E vá recebendo todas as bênçãos da vovó, onde quer que ela esteja. Agora vá abrindo os olhos, voltando aqui agora. Se tiver um lencinho, enxuga as lágrimas. A minha avó veio aqui. Pode ter certeza que sim. O que uma vovó mais quer por uma netinha é essa netinha ser muito feliz. Só que muitas vezes a netinha, por conta de tudo que a vovó viveu, e por lealdade a tudo que aconteceu com a vovó, a netinha não se permite. Só que a vovó, o que ela mais quer é todo esse sucesso. Que você tenha muito sucesso. Amém. Amém. Diz para ela, vovó querida, Vovó querida, tudo isso é por você. tudo isso é por você. E agora você pode ficar em paz. E agora a senhora pode ficar em paz. Porque a sua neta está bem. Porque a sua neta está bem. Agora imagine você, fecha os olhos, imagine você passando sua mão nos olhos da vovó e fechando os olhinhos da vovó e se despedindo dela. Fala, vovó querida, Vovó querida, agora você pode aprofundar no seu agora descanso. pode se aprofundar No seu descanso. no seu descanso. Eu sempre vou carregar você no meu coração. Eu sempre vou carregar a senhora no meu coração. E a gratidão que eu sinto é eterna.
Minha gratidão que eu sinto é eterna. Por isso, de hoje em diante, eu vou cozinhar com muita alegria. Por isso, de hoje em diante, eu vou cozinhar com muita alegria, muito mais alegria. Porque agora eu sei que eu faço tudo isso por você. Porque agora eu sei que eu faço isso pela senhora. Agora, olha para a mamãe e diz: mamãe querida, Mamãe querida, eu sinto muito eu sinto muito que a sua vida não foi fácil. que a sua vida não foi fácil. E que você quase se foi. E que você quase se foi. E se isso tivesse acontecido, E se isso tivesse acontecido, eu não teria nascido. eu não teria nascido. Então agora eu sei Então agora eu sei o preço que te custou o preço que te custou. e o preço que também me custou. E o preço também que me custou. E para mim, do jeitinho que foi, tá tudo bem. E para mim, do jeitinho que foi, tá tudo bem. Agora eu sei que você está indisponível para mim. Agora eu sei que a senhora está indisponível para mim. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Tem mais a ver com a minha bisa. Tem mais a ver com a minha vida. Com a minha bisa. Com a minha bisa. Por ela estar excluída do sistema, Por por ela ela estar estar excluída do sistema. excluída do sistema. E por um amor profundo à sua vovó, E por um amor profundo, a sua vovó, a senhora nunca foi alguém alegre, a senhora nunca foi uma pessoa alegre. uma pessoa alegre. Agora Uma pessoa... eu vejo você. Agora eu vejo você. Agora eu sei onde sua alma Agora eu sei onde a sua alma está emaranhada. está emaranhada. E para mim, tá tudo bem. E para mim está tudo bem. Agora eu posso carregar todas vocês no meu coração. Agora eu posso carregar todas vocês no meu coração. E de hoje em diante, eu me retiro de tentar ser a sua salvadora. E de hoje em diante, Eu me retiro de tentar ser a sua salvadora. eu me retiro de tentar ser a sua salvadora. Porque aqui eu sou muito pequena no nosso sistema. Porque aqui eu sou muito pequena no nosso sistema. E a senhora é muito grande. E a senhora é muito grande. Por amor profundo, Por amor profundo, eu venho carregando isso. eu venho carregando isso. Porque de alguma forma eu fiquei com pena de você, mamãe. Porque de alguma forma eu fiquei com pena de você, mamãe. Sua vida ainda é muito dura. Sua vida ainda é muito dura. De hoje em diante, De hoje em diante, todas essas questões todas essas questões eu deixo com a senhora. eu deixo com a senhora.
Porque a senhora é muitas e muitas vezes mais forte do que eu. Porque a senhora é muitas e muitas vezes mais forte do que eu. Se eu vivesse uma semana o que a senhora vive, Se eu vivesse uma semana que a senhora vive, eu já teria cometido um suicídio. eu já teria cometido um suicídio. É verdade. Então, eu sentir pena da senhora Então, eu senti pena da senhora, é insano, é insano. porque a senhora dá conta disso, mas eu não. Porque a senhora dá conta disso, mas eu não. Mas graças à senhora dar conta disso, Mas graças à senhora dar conta disso, para mim e para os meus filhos é um pouquinho mais leve. para mim e para os meus filhos é um pouquinho mais leve. É por amor profundo a nós É por amor profundo a nós que a senhora carrega esse peso. que a senhora carrega esse peso. Agora, Célia, eu vou pedir para você fechar os olhos, inala pelo nariz, solta o ar pela boca. E a cada inalação e exalação, você receba a força que vem da bisa, que vem da vovó e que vem da mamãe. Que venha de todas as mulheres da sua família que vieram antes. Vai recebendo essa força que vem de todas as mulheres da sua família. Vai recebendo essa força delas. Inala e exala devagar e vai recebendo essa força de toda a sua linhagem feminina, de todas as mulheres que vieram da sua família. E todas vocês que estão assistindo, fechem os olhos, imagine a vovó, a mamãe, a vovó, a bisa, a tataravó e todas que vieram antes. Respirem, vão recebendo essa força de todas as mulheres da família. Vão recebendo a cada inalação e exalação, vocês vão recebendo. E imagine que tem um fio branco brilhante que está tocando os corações de cada uma e conectando uma a outra. Igual lá no filme Avatar, imagine essa luz entrando por detrás do coração, nas costas, atravessando e entrando no coração da próxima, atravessando até chegar em vocês. E continuem respirando e recebendo toda essa força que vem do sistema, que vem de todas as mulheres importantes do nosso sistema, que é a nossa mãe, nossa avó, nossa bisavó, tataravó, nossa trisavó, nossa tetravó e todas que vieram antes. Vai recebendo a força delas. E agora, vocês inclinem a cabeça um pouquinho, fazendo uma longa reverência, olhando de frente agora, vocês viram? Olhem para a mamãe e honrem profundamente tudo isso. Tudo que já aconteceu antes e tudo como foi antes. Apenas façam uma longa reverência, inclinando um pouquinho a cabeça. E agora vocês vão abrindo os olhos, voltando ao aqui e agora.
Célia, podemos deixar hoje por aqui? Sim, Patrícia. Muito linda essa constelação. Maravilhosa, gratidão. Profunda. Gratidão, gratidão. Você sabe que eu nunca tinha pensado na minha tataravó? Você sabe, Que doido isso, que doido. o grande efeito que a gente tem quando a gente exclui ou fica no esquecimento os nossos antepassados que foram indígenas, eu também tenho a mesma coisa. Os indígenas, eles foram muito excluídos do sistema. Eles ainda são excluídos. Aqui no Brasil, eles ainda são muito excluídos. E um dos efeitos que a gente tem é que, pense bem, os índios, eles viviam em grandes comunidades. E até hoje eu tenho uma grande amiga que ela é antropóloga e ela convive com as tribos, ela trabalha lá nas tribos. A cada 10 dias ela está numa tribo diferente. E ela conta que o censo do índio é sempre assim, tudo é resolvido em comunidade, tudo. Então vamos supor que você leve para os índios comida, bastante comida. E que você queira presentear um só. Como lá é difícil eles terem acesso a arroz, feijão, farinha, carne seca, né? Então, o índio não tem na mente dele essa coisa de ele guardar para ele. Eles vão consumir tudo que você entregar para eles em 3, 4 dias. As mulheres, elas vão se reunir e elas vão cozinhar tudo de uma pancada só, tudo que você levou. Se você levar 10 quilos de arroz, 10 de feijão, eles vão cozinhar tudo. E aí eles vão se reunir e aí eles vão ficar o dia inteiro em festa e comendo. Porque o senso do índio é comunidade, é muita gente, é tudo muita gente. Eles não têm essa questão nossa aqui, que nós temos que guardar para sobreviver. Isso não existe. E qualquer coisa, tudo resolvido em grupo. Lá assim, essa coisa da individualidade, lá existe pouco. É o grupo que sempre vai decidir tudo o que vai acontecer, né? E ela conta que eles vivem numa harmonia que não é que a gente não tem aqui. É assim, é tudo coração, tá? É uma coisa assim do coração. Então, quando a gente está desconectado da nossa linhagem indígena, a gente não vai ter clientes. Pensa bem, clientes é muita gente, né? Exatamente. Então, todas as vezes que eu começo a ficar sem cliente, eu vou reverenciando os meus antepassados indígenas, que a minha mãe era descendente, meu avô e minha avó eram índios, né? E eu vou reverenciando eles para que os meus clientes voltem novamente por conta disso. Eles não podem ficar esquecidos, né? E todo conhecimento numa tribo indígena, antigamente, porque agora eles estão modernizados, né? Todo conhecimento era passado, eles reúnem quase que todos os dias para os mais velhos ensinarem algo para os mais novos. Isso é assim ainda lá. O ensino é tudo passado verbal. E você viu que quando eu coloquei uma das representantes, uma das primeiras coisas que você trouxe foi que você não estava conseguindo falar. Porque nas tribos, o falar, o se comunicar é algo muito importante. Então, eu sugiro a você que você comece a fazer vídeos e comece a falar sobre os produtos que você tem, não só usar imagens. Porque essa é a força que... Por que eu tenho facilidade para falar? Porque eu tenho essa descendência dos índios em mim. Então, eu me utilizo disso. Então, essa é a sugestão que eu dou, que você comece a falar sobre os produtos também. Certo. Vou dar só um exemplo. Aqui em Santa Bárbara tem um lugar chamado Manjericão com Pimenta. E eu conheço muito dono de lá.
E é ele que faz também, é ele que, junto com os funcionários, faz. E ele faz, é meio parecido com tudo que você faz, com tudo que você posta, sabe? É maravilhoso os bolos, os doces, os salgados que ele faz lá. E todas as vezes que eu chego lá, ele fala dos produtos, ele fala, meu Deus, isso aqui tá uma delícia, eu experimentei hoje de manhã, você não tem noção como é que tá esse doce, ele tá divino. Então, ele fala pra gente de cada produto que tem ali. E os vídeos que ele posta, ele fazendo as comidas, ele vai falando ali o quanto aquilo tá cheiroso, o quanto tá maravilhoso, ele vai aguçando todos os nossos sentidos para que a gente compre. E é incrível, você vai lá para comprar uma coisa só, você sai com 2, 3. Porque na hora que ele está falando dos produtos, é um negócio. E quando eu olho nele, eu vejo os traços indígenas nele, né? Ele deve ter uma misturinha ali também de antepassados indígenas, mas ele usa bem isso, tá? Essa comunicação, assim, super amorosa e gentil que nossos antepassados indígenas têm. Tem, verdade. Tá? Então, essa é uma boa dica. E Bom, eu sou muito... lindos seres, eu agradeço Ai, muito. gratidão, Patrícia. Agradeço sua coragem de ter constelado aqui. E agradeço a todos vocês que nesses dias foram os representantes e que vocês constelaram também, e as perguntas que vocês fizeram, e que deixaram esse evento muito mais rico. Então, agradeço muito a todos vocês. E pode ter certeza que ano que vem eu vou estar inventando mais alguma coisa para a gente fazer juntos aqui. Tá bom? Ai, gratidão. Então, um grande abraço a todos vocês. Você. Né? E, se Deus quiser, amanhã eu já deixo lá no canal do YouTube esse vídeo. Então, um beijo grande aí para vocês. Um bom final de ano, bom Natal, bom tudo. Que Ai, a gente também. entre 2023 com tudo. Amém. Amém. Então, um grande abraço aí para todos vocês. Beijo, Patrícia. Beijo. Beijo, Tchau. muita Beijo, gratidão, viu? Beijo grande aí para vocês. Beijo, tchau, boa noite para todas. Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada.